Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Rumo Certo. E hoje nós temos como convidado a Natasha Guiar, que é jornalista e escritora, e vai contar um pouquinho sobre a história dela no nosso tema de hoje, que é a farmacodependência. Por isso também temos como convidado o Dr. Davi Costa, daqui do Hospital Rumo Certo, um médico especialista no nosso tema de saúde mental. E aí, pessoal, me apresentando aqui, junto com o nosso amigo Gonçalo. A satisfação, viu, Natasha, ter você aqui com a gente aqui, é muito legal sua presença. Doutor, a gente trabalha aqui, numa frente de trabalho aqui com o pessoal no Hospital Rumo Certo, também é uma satisfação minha. Obrigado. A todos que estão nos assistindo também, da área de saúde mental, me chamo Wilson, sou psicólogo, e facilitamos aqui um bate-papo para a gente ter levar um pouco de informação de utilidade pública às pessoas sobre a farmacodependência, né? Começando aqui com o doutor, né? É muito comum aqui, doutor, eu receber algumas pessoas com a dificuldade de uma certa intoxicação medicamentosa, né? Assim, eu faço esse trabalho desde 1999, então esse é um fenômeno não tão novo. Não mesmo. Não é? Assim, Antigo já, né? Mas, por exemplo, assim, eu de 99, os tratamentos, inclusive para as condições assim, das pessoas com dependências de uso abusivo de álcool e drogas, Muito. não existia na época, lá vamos dizer assim, 99, um uso comum de medicação para esse apoio inicial, né? Como é esse apoio inicial? O que apoia um paciente, por exemplo, dependente químico, a prescrição médica sua das medicações e qual o apoio mais comum que você prescreve e o que acontece? Como é? Fala para nós um pouco uma isso. coisa, obrigado primeiramente, né, pelo Seja convite, né? Pô, eu tô super contente aqui nessa minha casa, né, que é a Rumo Certo Hospital. E assim, né, o que eu vejo muito, que é muito comum nos pacientes que eu venho atendendo, né, e até mesmo aqui que eu venho acompanhando no hospital, é que eles acabam pedindo as medicações, né, no começo aqui, principalmente em período de abstinência, né, para querer às vezes sanar aquele uso da substância. Então, às vezes acaba usando a medicação como fosse uma rota de fuga, né? E antigamente, né, as medicações acabam sendo mais, eram poucas medicações, né? Não tinham tantas medicações, tantos recursos como tem hoje. E tá sendo trabalhado assim, que eu vejo que é uma coisa muito boa, que é a questão também do comportamental, né? Então, assim, trabalhar a terapia cognitivo comportamental junto com a medicação, né, o paciente ele consegue evoluir muito, né? Então, assim, eu vejo pacientes assim evoluindo, sabe, muitos porcentos porque acaba entrando o comportamento e reduzindo a medicação. Então, assim, a medicação ela ajuda, sensacional, eu vejo que tem ótimos benefícios, mas quando o paciente ele começa a trabalhar a parte comportamental dele, uma higiene do sono adequada, atividade física, comportamento com psicólogo, terapeuta, psiquiátrico, né? Conseguir soltar o porquê ele está sentindo alguns sintomas, né? Isso ajuda bastante. Então, assim, essa questão evoluiu bastante, né? Desde a época aí, década de 60, 70, quando entraram as drogas aí, né? Na época do estoque. Né? Aí hoje em dia, né, as drogas elas evoluíram também, né? Pelo efeito dela, a durabilidade também. A questão da dependência aumentou bastante com algumas medicações também, mas assim, a questão do tratamento evoluiu bastante, né? Isso eu venho acompanhando os pacientes aqui no hospital, né? Então assim, eu vejo que a evolução dos pacientes aqui dentro, quando eles iniciam o tratamento e quando eles saem do tratamento, assim, você vê que é uma mudança, assim, na questão da fala, eles mudam muito a questão da fala, eles mudam muito também a questão, assim, da questão do sono, né? Antigamente ficavam noite sem dormir, depois começa a fazer uma atividade física, né? Começa a treinar, consegue ter uma boa qualidade de sono, a alimentação, que é muito importante também. Eu pego muito no pé dos meus pacientes, então, assim, a evolução ela acontece quando o paciente ele entra, né, em cena, assim, fala, eu quero melhorar. Não basta só, né, nós como equipe, né, falar, olha, você precisa melhorar se o paciente não der o primeiro passo. Então, assim, isso é muito importante, eu vejo. Porque é muito antigo esse assunto de droga, né? Nós falamos desse assunto aqui, por exemplo, a gente for pensar aí há 10 mil anos, você via no Velho Testamento, em algum momento está escrito lá bálsamo.
Sim, Então, sim. quando fala de bálsamo, a gente está falando lá de algo que entorpecia, enfim, né? Já é citado nas velhas escrituras lá. Agora, o ser humano, assim, particularmente meus pacientes, assim, que chegam a mim lá, são pessoas, o homem ocidental, que está dentro de uma questão do consumo, as pessoas com nível de ansiedade muito grande, sempre assim, não vivendo o presente, e aí realmente essa coisa da angústia, né? Porque ninguém quer sentir angústia, né? Então, a angústia, ela aparece, porém, os maiores pensadores aí dizem que a angústia tem uma função, né? A função de quando você está livre, segundo o nosso amigo Kierkegaard lá, você é livre para fazer escolha, e essa liberdade dá uma angústia, né? E essa angústia, logicamente, que é para a tua responsabilidade de escolher e melhorar a tua vida. Diz que ela põe para pensar e tal. No seu entendimento, assim, como médico, você também... Não existe também, assim, uma questão do embotamento maior de uma pessoa que pode atrapalhar também o significado que ela dê para os objetos, assim, a medicação? O paciente, né, quando eu vejo assim, quando eles acabam meio que não dando muita importância, né, acho que deve ser essa questão da medicação, eu vejo que o paciente, às vezes, ele vê que a medicação em si, né, ela vai ser importante para melhorar o tratamento, mas quando eles não entram na questão, mas será que a medicação ela vai ajudar? Mas será que essa... mas entra num próprio conflito pessoal, né? Esse conflito pessoal é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito em terapia. Eu vejo um paciente, assim, né, que quando inicia, né, a questão da dependência, tudo começa com o estímulo, né? O paciente, ele vê lá, exemplo, sei lá, o álcool, que é muito comum hoje na sociedade. O paciente olha lá, vê o álcool no noticiário, daí um dia vai lá, entre a roda dos amigos, começa a beber o álcool, ou fumar maconha, ou cheirar cocaína, independente de qual que seja a droga. Aí o paciente, nisso, ele vai gerar um prazer, porque quando gera o prazer, ele começa a liberar dopamina. E quando entra no cérebro, na região mesolímbica, e entra estímulo, prazer e gera memória, aí assim, ó, as atividades normais do ser humano, que era ir no parque, dar um banho no cachorro, beijar a namorada, já não é mais prazeroso. Então, não, mas o que eu perguntei assim, porque eu tive pacientes que eles começaram a tomar, vamos falar, antidepressivos, né? Sim. Só que alguns verbalizaram para mim, assim, uma ausência total de sentimentos, entendeu? Ah, tá. Então, o que eu falei sobre embotamento, né? Por exemplo, também é legal não sentir uma tristeza devastadora. Entendi. Porém, como que você vê, assim, para arrumar esse meio termo de não ter uma tristeza devastadora e o equilíbrio para não ter esse embotamento e para também sentir as coisas, para ter prazer em fazer uma tarefa de casa com o filho, para ter, né, segundo Voltaire lá, pulsão de vida para ir numa academia e tal, porque se também o indivíduo fica meio planta, assim, né? Sim. Se tiver um excesso de medicação, você percebe isso ou não? Percebo, entendi, né, que as medicações antidepressivas elas ajudam muito assim, o paciente meio que a anestesiar os sentimentos, né? Então, assim, às vezes o paciente ele fala assim, eu tô sofrendo por um relacionamento. Estou sofrendo por alguma situação da minha vida, eu vou iniciar uma medicação antidepressiva, que essa medicação vai ajudar, né, o paciente achando em questão, né, que vai ajudar a esquecer o sentimento. Isso que o Freud chamava de a angústia realista, né? Ou realística, que ele chamava. E existe a angústia neurótica, que é aquela que o indivíduo tem uma angústia consigo mesmo e com seu potencial e com o que ele acredita que ele é, ou seja, uma briga entre o id lá, o superego que é moral, e aí para se defender o ego gera angústia. E assim, a minha preocupação, que eu acredito muito, que é muito legal esse avanço da medicação, mas na qualidade de psicólogo, e assim até agradeço que alguns pacientes meus têm o apoio do psiquiatra, porém às vezes eles não conseguem também entrar em contato com o sentimento, né? Porque assim, quando o paciente ele toma a medicação, ele acaba negando o que está sentindo, né? Sim. Então assim, quando ele começa a negar o que está sentindo, ele fala assim, eu vou tomar medicação porque eu estou sofrendo alguma situação. Eu falo assim, mas e aí? Você está identificando o gatilho, mas não vai mudar o comportamento?
Porque o comportamento que tem que ser mudado é nessa questão da conversa, da terapia, da psicologia. Porque só a medicação em si, ela não vai ajudar. Foi como eu falei anteriormente, o paciente tem que ter um leque aí de tratamento para melhorar o comportamento, fazer uma atividade física, melhorar a alimentação, para ele conseguir, né, enfrentar os sentimentos dele. Porque aí a gente começa, no começo tem que aumentar às vezes a medicação, né? Às vezes o paciente sofre uma perda familiar, né? Ou teve algum trauma, então tem que tomar medicação, que isso vai ajudar bastante ele enfrentar nesse período inicial, né? Mas aí, quando passa essa primeira fase, aí entra na questão, e aí? Vamos para a segunda fase? E aí, vamos ver o que está acontecendo com você? Quais são os sentimentos que te levaram a isso? Quais são os gatilhos? Entender essa depressão secundária, Exato. como se foi, né? Como é que deu isso? Como aconteceu? Por que está acontecendo? E aí, você está disposto? Então, assim, isso vai ser muito importante, se o paciente ele entender, porque usar medicação em excesso dá esse botamento mesmo. O paciente, ele não tem, você olha o paciente, ele fica meio apático, assim, ó. E aí, tá feliz? Tô. Tô triste? Tô. Eu já fui atender pacientes, assim, que a gente trabalhou com CAPES lá na Zona Leste de São Paulo em 2002 e que muitos, assim, estavam marchando na minha frente no set de psicoterapia e eu não conseguia ter acesso, né? Então, são momentos, né, assim, que está realmente... talvez uma necessidade daquela quantidade. Então, eu não conseguia acessar, mas muitos pacientes meus eu tenho acesso, inclusive, por conta da medicação, que ele equilibrou e consegue entender ali as questões, intervenções feitas. Aí que dá para trabalhar, né? E você, Natasha, você está aqui com a gente, aí o Gonçalo aqui estava ansioso para recebê-la. A gente falou bastante de você, não foi, Gonçalo, antes dela chegar? Muito. Espero que bem. Muito obrigada, quero agradecer o convite. É a primeira vez que eu falo sobre o assunto, porque eu, assim, acredito muito no hospital de vocês, no rumo certo, no trabalho de vocês. Tem muita credibilidade para mim. Certo. Quero agradecer você por também receber a gente aí na sua casa. Eu realmente, numa época, né, de pandemia, de muito estresse, jornalista, eu conheci uma pílula mágica, digamos, né? Que era o Zolpidem, que é um remédio para dormir. Certo. E que tem uma duração de mais ou menos 4 horas. Certo. E ele também, no começo, ele dá uma sensação boa. É como Plenitude, se né? Que ficasse tivesse tudo bem. Então, assim, você está no hospital fazendo uma matéria com 15 corpos do seu lado, mas tá com Zolpidem, você tá em Nova York. Tá tudo bem. Aí eu namorava um médico na época. Então ele me dava as receitas, assim, sem nenhum controle. E eu tomava. Sem o devido critério ali. E eu fui, na época da pandemia, muita gente foi afastada, né? Pela idade, por tudo. Acabou que, assim, meu programa, que era de um modo entretenimento, saiu do ar e eu fui pro jornalismo. Então, eu fazia um pouco de tudo. Então, assim, eu tinha, às vezes, que eu ficava 3 dias na TV dando plantão. Com sobrecarregada lá, pra lá e pra cá, com um sono desregrado, uma vida não muito legal ali. E aí, meu namorado falou, ó, tem o sono do guerreiro quando a gente tem que dar plantão. Você toma esse remedinho, dorme 4 horas, acorda e volta pro plantão. Aí eu comecei a fazer isso, achando que não fosse ter muitos problemas. Eu sempre sofri de insônia, desde pequena. Tanto é que eu tive que mudar, quando eu estava na 4ª, 5ª série, eu tive que mudar de período, estudava de manhã. Tive que ir para tarde, porque eu não conseguia dormir. Eu via o dia, eu começava a chorar, porque me dava desespero, que eu tinha certa insônia. Já fui no hospital do sono, já dormi 1 milhão de noites lá, para ver se eles descobriram o que era. E nada me colocava para dormir. Certo. Só o Zolpidem, né? Mas aí foi indo... De 1 foi para 2, de 2 foi para 3. Aí para trabalhar, não era mais só para trabalhar, já era assim, eu estava num restaurante, já não queria mais tomar um vinho, já queria o Zolpidem, o vinho já não estava bom. Ele começou a fazer parte, assim, ser o principal na minha vida. Você ficava intolerante, assim, facilmente com o uso abusivo de Zolpidem também? Existe uma intolerância sua para as relações sociais? Começou a acontecer isso ou não? Um pouco. De certa forma ocorre, né? De certa forma... É que eu tinha que trabalhar também, então eu não tinha muita opção.
Mas... E a pessoa que eu tava também o tempo inteiro tomava bastante, então, né, tinha reações parecidas com a minha. Mas eu tava na redação, tinha um problema para resolver. Eu falava um BO, assim, terrível. Eu falava, já vou resolver. Ia lá, tomava o Zolpidem e voltava para resolver. Certo. Tudo eu tinha que tomar um Zolpidem para... E chegou em que ponto, assim, que você chegou a perceber que te incomodou? Certo ponto, você percebeu que existia um dano desse uso abusivo ou você não chegou a perceber? Como foi? Para ser bem sincera, meu celular era assim, você falava qualquer letra, tinha uma receita online de um médico que eu ia na farmácia e comprava. Certo. Tinha 1 milhão de receitas, porque o Zolpidem era um remédio que não era tarja preta. Certo. Então era de fácil acesso. Qualquer um que você ligava te mandava receita. Certo. Né? E o Zolpidem em si é um remédio muito viciante, muito perigoso. Tanto é que ele é proibido em vários países. Certo. Né? Tem vários estudos que falam que ele realmente é terrível. Aquelas histórias que falam sobre o Zolpidem, né? Nada melhor do que você para falar isso, que faz coisas à noite, de não lembrar no outro dia, que realmente, assim, tem pessoas que chegam a colocar a câmera dentro de casa para saber se é verdade o que estão falando. Isso chegou a acontecer com você? Então, na época que eu trabalhava, o pessoal não percebeu muito. Então, estava todo mundo na loucura, eu também estava, ali da pandemia, assim. Mas, um pouquinho mais pra frente, já aconteceu de eu comprar um cavalo. Você chegou a comprar um cavalo? Comprei um cavalo. Sob efeito do Zolpidem. Aí no dia seguinte eu olhei no celular e falei, caramba, eu comprei um cavalo. Ah, que legal. Começa assim, você tinha um local para colocar o cavalo, né? Não, mas eu montava, mas enfim, naquele momento eu não... Você já tinha o hábito, você montava cavalo. Aí eu falei, comprei um cavalo. Só que você não lembrava, você viu no outro dia. Chegou um e-mail do criador, eu falei, gente, eu comprei um cavalo. É muito comum, um paciente meu relatou também que ele tomava a medicação, que ele tomou, e inclusive acontecia processos até de recaídas graves, assim, porque ele disse que não lembrava o momento que ele se levantou, pôs a roupa, foi pra rua, comprou a substância de preferência dele lá e se drogou, e ele não lembrava de jeito nenhum. E isso ocorre, né, doutor? Como é que é isso aí? Então, né, a questão do Zolpidem, né, a Natasha aí, abrindo um pouquinho a historinha dela, que assim, foi como eu falei no começo, que assim, o paciente, ele tem a primeira impressão, né, então assim, eu não estou conseguindo mais executar tal tarefa, tem a fórmula mágica. Então assim, ela entra, né, na questão da medicação. E a medicação vai lá, gera um prazer, né? Porque eu consigo exercer as funções, eu consigo fazer tudo. Aí gerou a memória. Então, assim, nessa questão aí do Zolpidem, ela gerou uma memória aí, do prazer liberou dopamina. Só que o Zolpidem, qual que é o barato muito louco, né? O Zolpidem, ele chega um período, no efeito da duração dele, que os pacientes realmente, assim, eles não lembram mesmo. Assim, eu já vi relatos também assim, de pacientes comprarem coisas, ligarem para pessoas, saírem de casa, né? Então, assim... Eu já vi relatos, né, de pacientes assim, até que eu já uma vez atendi ele, que falou, Davi, eu recaí, não sei como eu recaí, eu saí de casa, peguei o carro, fui no caixa, peguei o dinheiro e acabei usando, né. Então, assim, o Zolpidem, né, a taxa dele de afinidade, né, pro paciente, assim, é uma coisa, uma forma que ele consegue ser ou ele consegue dormir, né, e se resiste à medicação não dormindo, não, faz umas insanidades, assim, absurdas. Sim. Só que no começo, né, toma a medicação, conseguia dormir. Dorme, acorda no dia seguinte, acorda, começa a exercer as atividades, só que entra o efeito tolerância. Né? O efeito tolerância, assim, que... A Natasha acabou comentando que hoje ela tem tolerância, né, Natasha? Eu tenho, porque antes, tomava 5, eu já tava assim, já era meu pico. Hoje, acho que se eu tomar uma cartela, eu não sinto mais nada. Não dá mais nada, assim. Sim. E aí corre até risco de vida, né, se tomar assim. Com certeza, corre um risco de vida altíssimo, né? E tem uma questão, assim, que o defeito de tolerância, que assim, é buscar os mesmos efeitos da primeira iniciação da medicação. Então, assim, a primeira vez que tomou aquele primeiro comprimido, conseguiu, ou então teve o resultado que esperava.
depois precisou tomar uma cartela, às vezes tomar 10 medicamentos. Tem um relato, né, que eu atendi uma paciente no hospital há alguns anos atrás, na época que ainda era terapeuta, e assim, ela falou, Davi, eu tomei 40 comprimidos e eu misturei com vinho e eu não dormia. Eu falei assim, como assim? 40 comprimidos, Davi. Então assim, a gente acaba entrando nesse mundo e fala, caramba, né? Tem tantas coisas, tantos relatos que você acaba não acreditando. Você vê pessoas contando essas histórias, você fala, não é possível. E também vamos deixar bem claro, né, para quem tá nos ouvindo assim, que 40 comprimidos pode levar a óbito qualquer ser humano, né? Qualquer Essa daí teve sorte nesse dia aí, né? De não ter morrido, né? Vamos ser bem claros. Exatamente, ela poderia ter morrido e assim, o que aconteceu com ela foi a tolerância, né? Antigamente ela tomava com certeza 1 ou 2 comprimidos e conseguia, né, chegar no resultado que ela esperava da medicação. Ela começou a chegar a aumentar as dosagens, não tendo o mesmo resultado, então assim, acaba a fazer, mas assim, é extremamente perigoso, né? E o que acontece? O Zolpidem, ele te dá amnésia. Então, assim, você não percebe. Você toma 1, 2, já tá com amnésia. Aí você vai ver, você tomou uma caixa. E você só viu no dia seguinte. Pô, eu tomei uma caixa ontem. Não lembra. Porque não lembra. Uma vez eu acordei no Einstein, com convulsão. Quase morrendo. Fiquei, acho que 12 dias na UTI. Coma. E eu não lembrava. Entrou em coma. Eu não lembrava. Por mim, o que você fez? Eu tomei um Zolpidem antes de dormir. Isso tem que ficar muito claro, assim, nesse episódio aqui, que pode causar coma, morrer, né, doutor? Pode enviar óbito. E não vamos falar só do Zolpidem. Tem muitas outras substâncias, né? Medicações que, né, tem acesso a depois da pandemia isso piorou muito, né? Sim, e assim, que bom, né, que agora tem o uso restrito, né, do Zolpidem, né, esse ano, que acabou fazendo essa questão, né, de ser restritamente mudou até a tarja preta, porque viu os resultados que davam. E por que pode chegar até hábito? Porque diminui a frequência respiratória, né? Então o paciente acaba respirando menos e o paciente acaba entrando em parada respiratória por causa da medicação. A grande maioria dos casos, né? Assim, a grande sacada assim, seria assim, a gente falar aqui, como é que arruma esse equilíbrio? Principalmente respeitando muito a classe médica. Aqui hoje a gente tem 2 médicos aqui. Tem a Carolina que está ali, você está aqui. E, inclusive, vocês me ajudam muito, assim, né, os médicos, porque coloca meu paciente numa condição ali que ele funcione para eu fazer o meu trabalho como psicólogo. Porém, essa questão do suposto benefício que essas drogas exercem, vamos falar aí de quem sente dor. Tem uma série na Netflix aí que relatava lá um sujeito que tinha uma dor nas costas muito forte, trabalhava numa oficina mecânica e ele descobriu a mágica do Oxycontin. E é uma mágica, né? Assim, até a gente depois vai colocar um trecho da cena do filme aí, ele pegando o pneu, que ele não pegava mais. Não sentia mais dor. A vida mudou. Porém, é como se, numa metáfora aí que eu nem sou tão religioso, fosse o carnê do inimigo, né? Do cabeça de guidão. Que ele dá, tira a dor, mas, porém, depois ele vai cobrar um pagamento muito caro, que seria o estabelecimento, né, de uma dependência mesmo daquilo ali. Em que áreas você vê que afeta a vida do sujeito? A instalação de uma dependência de medicamento? Quando o paciente não consegue mais exercer as funções normais da vida dele. Assim, quando o paciente ele fica dependente, ele fala assim, olha, vamos no shopping, vamos fazer uma compra. Eu vou, espera só um minutinho, né? Eu vou pegar a medicação, eu vou exercer essa função. Então, assim, o paciente ele vê essa questão e também a dependência pode causar na questão do quê? Madrugada, vai abrir a cartela da medicação, meu Deus, a medicação acabou, mano. 3 horas da manhã não consigo dormir, eu vou ter que ligar para tal pessoa, eu vou ter que ir na farmácia porque eu preciso da medicação, mas está chovendo, estou sem o carro. A pessoa pode ir a pé e descalça só para buscar a medicação. Podemos dizer que esse momento já existe o quê? A instalação de uma necessidade, não mais de um suposto benefício, nem de prazer.
Uma dependência. Uma necessidade. Sim. Eu acredito que a dependência ela é instalada quando passa do prazer, né, para a necessidade. Exato. Ou o suposto benefício. Né? O remédio deu um ganho lá para esse mecânico aí, conseguir elaborar o trabalho dele, um homem de família, pai de uma criança, lá ele precisava produzir para prover, enfim. Só que de repente instalou-se a dependência e ele começou até ter outros problemas ali, até surgir. Irritabilidade. Na legenda a gente vai colocar o nome da... Mas aí eu entro com uma pergunta, uma questão. Nesse caso ele tinha uma dor física, necessitava de trabalhar e foi prescrita uma medicação para dor física dele, né? Então nós falamos de dor emocional, que as pessoas não conseguem mais sentir dor, vocês, principalmente do paciente de vocês. E no caso dele, ele precisava de uma medicação pro corpo, para dor física, né? Uhum. Ele se tornou dependente por ter uma predisposição. Por que ele se tornou dependente? Essa medicação deu um prazer nele? Então, porque as pessoas precisam saber, né, que não é só esse nome de medicação. Se existem níveis seguros para isso e como fazer, né? Existe, lógico. Toda medicação tem nível seguro, né? Então, assim, quando a gente vê na série, né, o médico, ele foi um médico, assim, que não foi um médico, né? Ele foi como se fosse um traficante, que ele ia lá, renovava a receita e pegava a medicação de novo e nem perguntava como o paciente estava se sentindo, o que ele estava fazendo, se estava melhorando ou fazer uma fisioterapia, ou estava restabelecendo a força natural sem o uso da medicação. Então, assim, o paciente, quando ele começa a usar a medicação, ele começa a ficar dependente, ele acaba esquecendo de tudo, mano. Então, assim, não tem mais a questão da dor, ele só quer usar a medicação. Então, às vezes, o cérebro fala assim, olha, estou estimulando a dor, sem existir a dor, só para ele buscar a medicação. Às vezes ele não estava nem mais com a dor, mano. Só que o corpo dele estava pedindo. É aí que gera a dependência. Seria uma dificuldade do cérebro de funcionar sem a substância e ele... Não consegue. O cérebro não consegue mais. E aí mais. precisa da substância, ele gera um conceito abstrato ali de uma dor, ele gera assim uma ilusão de que realmente existe uma necessidade real, é isso que você disse? Sim, exatamente. Ele sente a dor, né, quando faz uso da medicação e alivia a dor, alivia também os sentimentos, né? Então, assim, você vê que no filme ele não fica mais bravo com a esposa, ele não fica mais irritado, mas chega uma fase da dependência da medicação que ele quebra até o micro-ondas ou foi a geladeira ou que ele puxa assim, achando que a medicação estava em tal local da casa e gera irritabilidade, que isso acaba sendo abstinência, né? Sim. Irritabilidade, nervosismo, né? Aí aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, rubor facial, sudorese excessiva. O paciente ele começa a ter sintomas físicos, né, da dependência, né? Então, assim, a medicação, né, todos os médicos, assim, quando um médico assim, bom, de qualidade, ele ajuda a questão da medicação, mas também pergunta o comportamental, né, como o paciente vai evoluindo. E aí, beleza, vamos ajudar a medicação? Tá, mas e a fisioterapia? Ou então na questão psíquica, e aí? E o psicólogo, e o terapeuta? O que você está trabalhando nessa sua questão pessoal que você não está conseguindo e está anestesiando com a medicação, né? Porque tem pacientes que eu converso às vezes... eu acabo virando o locutor. Como você está? Tá bem? Tô. E seu dia foi bom? Foi. Dormi? Dormi. E o que você fez hoje? Ah, dormi. Tipo, o paciente não consegue executar uma frase, não consegue, porque você vê que ele está entorpecido pela medicação. Então, assim, é muito importante ter esse feeling, né? Até onde pode prescrever, até quando pode prescrever e quando tem que fazer já o desmame, né? O desmame seguro. O ser humano também gosta de um caminho, vamos dizer assim, mais curto, né, Gonçalo? Para se recuperar, né? Então seria legal até se vendesse na farmácia um pouco de boa vontade no vidrinho, um pouco de honestidade. De ânimo. Um pouco de ânimo, um pouco de gratidão, de capacidade de cooperação humana que não vende na farmácia. Então, assim, isso é uma busca e que, assim, até no processo de psicoterapia, você olhar um sujeito e falar, amigão, você tem que evoluir, mas ele fala, evoluir o quê? Às vezes os caras pensam que evoluir é você andar nas grifes, ter a grana e tal. Não, evoluir é justamente um estado de, que eu digo assim, de felicidade, que é chamado de felicidade, mas de paz. Tá em paz, conseguir fazer uma companhia para si mesmo.
As pessoas não conseguem, ou tá rolando pra cima, Rede social a milhão. ou tá consumindo, ou tá triste, ou não consegue se ver, ou entender quem é si mesmo e tal. Então, encontrar esse caminho, eu vejo que a medicação dá um apoio grande para o sujeito que tá realmente assim, com delírio suicida, né? Eu tive... Período inicial, com certeza. Há poucos dias, inclusive, faleceu um paciente meu, mexeu bastante comigo, mesmo com a neutralidade de profissional psicólogo, mexeu muito comigo. Eu fiquei aí realmente triste, era um bom cara, assim, né? Era uma pessoa que estava ali na tentativa, ele ia no consultório, então chegou um tempo que a necessidade dele de buscar prazer para preencher aquele buraco, assim, foi tão grande, o tal do Rivotril, né? Ele andava no bolso com gotinhas, assim, ó, às vezes na minha frente. Então, Banalizou isso aí, né? eu tive o infortúnio de Analisou. vê-lo, Toda né, hora. em óbito, assim, um infortúnio de você ver um cara jovem, bonito, tinha filhos e tal. Então, assim, você entender, assim, que essa busca por sair da angústia e ter prazer, ela também é muito perigosa, não é, Natasha? Sim, eu acho que o mal do século é a ansiedade, né? Porque antigamente você ia num evento, sei lá, de jornalista, hoje em dia digital influencer. Tinha o champanhe, o vinho. Hoje não. Você tem um Rivotrilzinho aí? Você tem um Zolpidem aí? É geral. É pedido, assim, não? Como é que rola isso geral. aí? De cada 10, 9 tomam. Como que é? Explica isso daí para nós. Que nós estamos dentro de um hospital de saúde mental, então nosso mundo é esse aqui. Nós pegamos os casos que já vêm As para próprias internação. assessoras já andam com Rivotril no bolso. Então, ao invés de você me dar um tiro de cocaína, é Rivotril? Eu não sei porque eu nunca usei essas drogas, eu nunca fiquei muito Não, perto é assim disso. que funciona. O cara tá na festa, lá no movimento tudo, ele chega, encosta no outro que ele acha que tá sob efeito e pede, e aí, você não tem tal, cocaína. É assim que funciona. O Rivotril também é assim? Hoje em dia, as próprias assessoras de evento, a responsável pelo evento, tem no bolso para dar para digitais influencers, para jornalista que tá. Assim, é normal, porque todas têm ansiedade. Porque isso daqui gera muita ansiedade na gente. Porque a gente antigamente trabalhava, acabava nosso turno, tchau, beijo, vou para casa descansar. Agora não, você tem que ficar 24 horas conectada. 24 horas, gente mandando mensagem. Ninguém é de plástico, a gente é real. A gente não fica 24 horas bem, né? Não tem como. Não tem Esses sintomas que o Dr. Davi colocou aqui para nós agora, assim, você teve isso, você passou por isso também? Você cessou o uso do Zolpidem, né? Sim. Você parou de consumir o Zolpidem, parou. E como que foi isso para você? Bom, eu fui internada, né? Quando minha mãe me internou, eu estava saindo de uma gravação, ela me internou, era uma estreia minha. Meu ex tinha me dado de presente, em vez de flor, 2 caixas de Zolpidem. Ai, que legal. Que presentão, hein? Que ex, hein? Graças a Deus que é ex, né? Aí Um cavaleiro. mas você tá indo para um clube de campo comemorar a estreia, uma festa surpresa, mas não comenta nada. Ah, essa foi a maneira para você chegar na clínica. Eu chego na clínica e falei, que lugar mais estranho para uma festa que eu tô fazendo aqui, né? Eu não entendia nada de droga. Não sabia o que era narcóticos anônimos. Não sabia se maconha era fumada ou cheirada. Aí despenquei lá. Fiquei uns 4 dias chorando no quarto, falando que ia processar todo mundo, matar todo mundo, chamar... Aí eu falava pro médico, você não tá entendendo, eu vou acabar com você vai me tirar desse lugar. Ligação, né? Você sabe quem eu sou, você vai ter... Você é louco. Aí, depois que eu não saía, eu tive o contato com aquelas pessoas, aí começava aquelas palestras, eu olhava assim pro cara que estava dando palestra e falava, isso aqui é uma seita? Pegava, que tinha um livro azul, eu nunca vou comprar isso. Isso aqui é uma seita de drogado. Eu não sou drogada. Vocês estão cometendo um erro muito grande. Mas esse livro azul que você falou aí, de ser uma seita, tá escrito lá dentro, até da doce velhinha que compra... Sim, que vai atrás de receita, né? Quando você... Pro fármaco, né? Aí foi assim,
trabalho muito duro, né? Aí o psiquiatra deixou meu Zolpidem lá, depois foi substituindo. Minha mãe exagerou, me deixou 2 anos. Você ficou 2 anos internada? Mandaram me tirar, mas ela não queria. Eu fiquei 2 anos. Aí eu falei, bom, já que não vão me tirar daqui mesmo, então eu também vou ser expulsa. Você tentou ser expulsa. Também vou causar. Mas em 2 anos eu nunca tive o livro azul. Tá. Nunca, eu sei que salva muitas vidas, né? Tem esses grupos anônimos e tal. Mas até uma vez eu fui em um... Porque Em que momento você, na sua internação, decidiu assim? Porque o paciente, né, aqui para nós também, ele tem que ter uma decisão de que eu não vou mais consumir, e aí com a ajuda do médico, do psiquiatra, vai fazendo esse desmame, né, que eles chamam, que nós chamamos, e parando aos poucos. Porque parar de uma vez também, a pessoa sofre muito. Você passou por esse momento, você teve esse momento de aceitar que precisava realmente parar com a medicação? Eu queria ir embora da clínica. Então, Certo. achei que fosse um jeito de eu ir embora, né? Mas dentro da clínica, ouvindo como eles me passavam, como eles me tratavam, eu só arrumava briga e queria ir embora. Assim, foi... Não conseguia, assim, eu não conseguia lidar com aquilo, não conseguia... Aí todo dia tinha... Cada um contava uma história, eu falava, eu não tenho uma história triste para contar igual vocês têm. Eu ficava incomodada com aquilo. Queria ajudar as meninas, falava, ai, por favor, nunca mais usa isso, não sei o quê, né? Mas eu não via que eu também estava numa situação de perigo, né? Aí, durante a minha internação, eu acho que eu não me conscientizei hora nenhuma. Porque eu não acreditava, eu não queria, eu tava à força ali, né? Uhum. Tanto é que eu invadi a enfermaria 2 vezes. Pra pegar Pra buscar a sua droga de escolha. Pra pegar a Zolpidem. Então, na minha internação, eu não fiquei com... Não tive abstinência, né? De Zolpidem. Mas depois, com terapia, fora da internação, junto com o psiquiatra, eu busquei cessar o uso. Uma coisa que a Natasha falou, achei bem legal, assim, que foi a questão da ansiedade, né? Tipo, é legal sempre ressaltar que tem vários tipos de ansiedade, né? Nós temos vários tipos. Então, assim, tem agorafobia, que o paciente que ele fica ansioso quando vai no shopping, ou então quando ele vai entrar em algum ambiente, assim, não consegue ficar nele só buscando um escape fácil, né? O paciente no ágora, né? No grego, era aqueles ambientes grandes, né? Então, é antigo isso. Tem a fobia social, aqueles pacientes que são quietos, tímidos, né? Não conseguem nem sair de casa, não conseguem, né, ir no shopping com a mãe, com o pai, então sempre vai no... Ou é quarto, cama, sala, sabe? Não tem porque ele tem uma ansiedade de não querer se comunicar com outras pessoas, né? Tem aquelas fobias que são fobias específicas, então o paciente sofreu um trauma, às vezes, ou de algum acidente, alguma coisa associada, algum objeto, e tem a fobia e gera uma ansiedade também, porque ele vê alguma situação e fala, nossa, isso daí me lembra, me remete a tal história, e começa a gerar uma ansiedade, né? Tem uma transtorno de ansiedade generalizada, aquele paciente que fica já pensando no futuro, como vai ser hoje, segunda-feira, já estou pensando como vai ser sexta-feira, então o paciente já está pensando no final da semana, sem trabalhar o início da semana, né? São pessoas que estão... Então, quando eu falo de vários tipos de ansiedades, também tem o transtorno de ansiedade pós-traumático, né? Tem o transtorno obsessivo-compulsivo, também tem o transtorno de pânico, né? Que é tudo isso são ansiedades. Mas quando eu falo de ansiedade, né? O pânico ocorre, Davi, por um excesso de pensamento, assim, que dispara o pânico? Como é isso? Explica para nós. Então, né? O paciente, quando tem a crise de ansiedade, quando tem o pânico em si, ele tem algum gatilho, né? Sempre algum gatilho. Então, assim, alguma coisa ele aconteceu na vida dele que dispara. E o paciente, ele fica paralisado. Ele não consegue, ele chega num estado assim que ele não consegue caminhar, né? Ele trava a voz, né? Não, trava a gente sabe, caminhar. mas assim, o que ocorre, por que ocorre? Você sabe que dá o pânico numa pessoa? Bom, o que ocorre no pânico da pessoa é muito individual, né, Wilson? É muito individual. Então, assim, eu não consigo falar friamente, é isso que ocorre. Então, tem pacientes que sofreram um trauma, né, daí de um assalto.
Então a pessoa sofreu um trauma de um assalto no shopping Morumbi. E ocorre um excesso de pensamento E naquilo. não consegue sair. Quando vê o shopping Morumbi na televisão, o paciente trava, né? E pode entrar em crise de pânico. Ou então agressões, né? Às vezes teve agressão de relacionamento. Então vai tocar na pessoa, a pessoa já fica em crise, porque no toque que ela tinha no passado era o toque da agressão. Então ela entra nesse estado também de pânico também. Né? Mas quando eu venho falando um pouco da ansiedade, né, tipo, 90% das ansiedades dos pacientes ou das pessoas, da sociedade, não vai acontecer, mano. Quando a gente pensa assim, eu tô pensando agora como eu vou sair daqui do podcast e não vai acontecer, calma. É porque 10% acontece. Mas esses 10%, apenas 5% realmente acontece. E os outros 5% realmente não era que você queria que acontecesse daquela forma. Então, quando a gente começa já a pensar no futuro, no dia seguinte, assim, eu falo muito para meus pacientes, foca no agora, mano. Porque excesso de ansiedade, 90% não vai acontecer, apenas 10% acontece. Desses 10%, 5% você não queria que acontecesse naquele momento, então apenas 5% de 100% realmente acontece. Então assim, não fica focado na ansiedade, não, vamos focar no hoje, no agora, o que você tem que fazer hoje, qual que é o seu plano para hoje, qual que é o seu cronograma, né? Vamos trabalhar. A saída do pânico, assim, é um exercício de respiração e observação, né? Assim, do lugar, enfim. Sim. Dentro de um hospital, por exemplo, numa crise. O exercício é esse, né? É observar, olha aqui a caneca, olha o microfone, olha o azulejo, enfim. Aí o indivíduo Você vê que legal. volta para o presente. Diz que a doença da dependência, ou da depressão, ela seria um ressentimento do passado, né? E da ansiedade seria, assim, um pensamento errôneo sobre o futuro, o medo, né? O sentimento de medo. A ansiedade está muito ligada ao medo do futuro, né? O que vai ser? Vou aguentar ficar sozinha? Não, tomo um remédio. Aguento ficar sozinho? Não, vou sofrer se eu ficar sozinho. Ou tô triste porque aconteceu alguma coisa no passado, que seria depressão. Vamos se drogar, tomar medicação. Eu falo com a minha noiva, né, que assim, eu já tô pensando no casamento e eu começo a fazer as contas do casamento e da casa e da viagem, da lua de mel. Eu falei assim, amor, aonde eu vou tirar todo esse dinheiro? Eu falei, amor, calma, você já tá trabalhando. Né? Tipo, tá acontecendo tudo certo, as coisas estão acontecendo. Vamos fazer. Daí ela já me traz pro presente. Porque a ansiedade joga um medo de um futuro irreal, de tudo. Sim. O paciente não consegue, a pessoa não consegue viver. Né? Então, assim, é muito importante o paciente que sofre com ansiedade, ela reconhecer gatilhos, mano. E quando você falou, olha, tá na crise, olha o objeto, olha o ambiente, é comportamental, mano. Então você vê que não tem medicação aí. Então, assim, a medicação ela ajuda? Pô, ajuda muito. No período, né? Mas não é para sempre. Exceto algumas medicações, né? Tem medicações assim, né? Paciente com esquizofrenia, bipolaridade. O né? Freud falava para ter uma vida boa tem que ter uma mente educada, né? Tem que suportar um eixo. O Heidegger chamava de Dasein, né? Que seria aquele eixo central que conversa com você, que a gente é o único animal capaz de conversar com nós mesmos, né? Assim, então, o cachorro não acorda, falou, vou pular 3 muros hoje e tal, vou correr atrás de 4 motoqueiros e tal. Nós temos essa competência. Meus pacientes, por exemplo, o que eu tento fazer é, dentro de uma questão existencial, falar, cara, é bom para você isso? Não é bom para você? Você quer fazer isso? Isso aí vai te fazer assim, que você acha que é a felicidade. Então, colocá-los para pensar sobre. E que é, assim, nós da psicologia, você da psiquiatria, o Gonçalo, terapeuta aqui com os pacientes, né, Gonçalo? A parte mais difícil é você colocar os cavalheiros no agora, né? Como é que é isso, assim, aqui dentro, no dia a dia? A parte mais difícil é ele viver o presente, o hoje, né? O que está acontecendo com ele. Não ser nada externo para ficar bem, né? Ficar bem com ele mesmo, né? E isso é muito difícil, porque ele não sabe. Ele não sabe viver assim. Se ele soubesse viver assim, ele não estava aqui, né? Então, assim, usa substância para anestesiar tudo isso daí. Agora, é muito difícil. A parte terapêutica é fundamental, essencial, para que ele não volte lá no seu consultório para
pegar a receita, né? Para ele não sentir mais dor. E assim, deixar claro também, nós estamos falando de dentro do hospital, né? Nós estamos falando de uma maneira assim, dos pacientes que estão aqui no hospital, do paciente de vocês. Mas a sociedade hoje, assim como a Natasha disse, né? Que nesse meio todo tá aí medicação rolando para todo lado, a sociedade não consegue sentir dor, né? Então, e deposita muito na época da pandemia, né? Depois da pandemia, então nós temos um antes e um depois. Depois da pandemia, durante a pandemia, né? Eu também tive muitas perdas, perdi amigos, né? Então chegou uma hora que a gente não sentia mais nada realmente, era só ouvia a notícia, né? Então assim, a sociedade hoje faz muito uso de medicação. Eu tive aqui dentro do hospital, uma pessoa, ele falou assim, eu preciso de um remédio para dor. Eu falei, mas você tá com dor? Ele falou, não, mas se caso eu tiver dor, aí eu já tô medicado, aí eu não vou sentir. Eu falei, esse menino pode ser um fármaco, só que eu não sou médico. Aí eu tenho que levar isso pro clínico, né, pra parte clínica e passar no prontuário dele o comportamento dele. É um alerta. Então, assim, ele parou com a substância, cocaína, não sei o que, parou. Só que ele pode ir pro lado da medicação. Migra a adicção, né? Então ele vai O sintoma se desloca, né? E aí nós pensamos, né, achamos ou acreditamos que nós estamos tratando ele, só que ele está se tornando um fármaco aqui dentro, né? Então é muito delicado, é cuidadoso, e isso é um trabalho em equipe. Sim. É muito legal trabalhar com vocês, deixa bem claro para todo mundo que nos ouve, né? Nossa, é muito legal, só que é bem desafiador, né? Trabalhar muito... com dependência química, nós temos uma pessoa aqui na nossa frente hoje que passou por todo esse processo, né? A retirada de medicação. E eu falo com muita propriedade. São 25 anos trabalhando com isso. A síndrome de abstinência mais física que eu vi, mais danosa, não é de crack, não é de cocaína, não é de maconha. A de álcool é muito delicada, dá compaixão de ver a pessoa, né, quando entra em abstinência do álcool. Mas a do Rivotril, eu fiquei impressionado de ver. Né? Eu fiquei impressionado de ver pessoas assim, né? Mentindo, né? Não, rolando no chão mesmo. Eu achava, Wilson, que só existia nos filmes. Não. Mesmo trabalhando com isso todos esses anos, eu achava que só existia nos filmes. Mas eu vi, pelo amor de Deus, ajoelhado com as mãozinhas assim, pelo amor de Deus, me dá umas gotinhas. Eu tô falando de um cara que consumia 3 vidros por dia, né? Então assim, mas isso foi retirado, porque em algum momento de lucidez dele, em algum momento de desejo dele, ele pediu. Eu vou pedir, eu vou querer, mas vocês não me dão. Isso aí tá acabando com a minha vida. Sim. E isso foi feito. Né? Muito importante o paciente estar comprometido também no tratamento, né? Foi muito delicado. Quando eu fui internada, eu não estava comprometida com aquilo. Eu não acreditava naquilo, eu não queria aquilo. Então podia aparecer o Papa na minha frente. Mas, não ia, é muito importante o paciente querer entender que ele está doente. O processo de recuperação, de retirada e de tratamento, ela é uma construção. Você ter ficado 2 anos internado e ter saído de lá e depois ter conseguido de uma outra maneira, né, o objetivo que era para ter conseguido dentro do hospital, foi uma construção. Talvez o medo de voltar para lá fez com que você procurasse um tratamento fora. Né? Então, tem casos que passam por aqui uma vez e ele fica abstêmio o resto da vida? Sim, claro que tem. Tem histórias disso. Tem recorrência? Tem bastante. Então, mas na recuperação eu acredito que há uma construção, né, de novos hábitos, novos comportamentos. Acho que era legal também sensibilizar as pessoas que o fácil é até os 12 anos. Depois dos 12 anos eu não vejo nada fácil mais, assim. E assim, viver uma vida sem dor, como dizia o nosso amigo Renato Russo, né, em uma música dele lá, que toda dor vem do desejo de não sentirmos dores, né? Então, eu entendo, assim, como o nosso amigo Heidegger, o Sartre também, assim, que você precisa
entrar de frente com a dor, assim, entender a dor, né? O que ela traz ali. Se você pegar um chinês, por exemplo, a palavra crise para ele são 2 hologramas, dificuldade e oportunidade. Então, quando vem um problemão assim, hoje eu consigo isso assim já com 53 anos. Confesso que isso também não é muito antigo, não aprendi há muito tempo. Eu vejo quando existe uma dor, um problema, é para pôr para pensar. Eu tento passar isso para meus pacientes. Cara, você tem que pensar por que rolou isso. Por que aconteceu isso na sua vida? Mas a teoria é linda, hein? Não, senhor, onde ele está envolvido. Muito isso. Na teoria, o paciente entende onde isso. você está envolvido. Não, então, porque esse exercício de você se responsabilizar e não ser o coitadinho do lance, que eu fui enganado, ou que eu fui roubado, por exemplo, assim, né? Se um sócio que já me roubou a vez, ele tinha, assim, uma aparência, assim, do homem religioso, de óculos, era, assim, família, ele parecia um boneco, assim. E ele me furtou muitos R$1.000, assim, ele foi, assim, uma espécie de um câncer na minha trajetória e tal. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei durante muito tempo, assim, nutrindo, né, uma angústia, um ódio e tal. Aí depois eu entendi que, assim, o bandido faz a parte do bandido, a polícia faz a parte da polícia, ele fez o trabalho dele de alguém desonesto e eu fiz o meu trabalho de ser permissivo. Como dizia o Jorge Benjor, né, para acabar com a malandragem tem que prender todos os otários. No caso, eu fui o otário. Só que admitir que você foi um otário, admitir que você foi frágil, que você teve uma relação permissiva, nossa, cara, demora. Só que esse é um exercício, assim, se você quiser viver o quê? Por isso que eu falei da teoria. Se você não quiser tirar a sua vida. Só que é uma teoria que, assim, essa questão histórica de você se responsabilizar e suportar a dor, eu acho sensacional. Sensacional, eu amo. Eu tô tentando viver assim faz tempo. Eu tô rindo das minhas tragédias há muito tempo, entendeu? Eu falo muito com meus pacientes assim, né? Aconteceu vários episódios negativos. Eu falo, tá tudo certo. Hoje aconteceu errado, amanhã você pode fazer diferente, né? Pô, mas Davi, teve uma dificuldade, eu perdi isso, nossa, eu era assim no passado. Tá bom, mas você vai ficar preso no passado ou usar disso como uma lição e mudar seu futuro? Porque às vezes, né, a gente acaba falando pro paciente, não, olha, tem que mudar isso. Nossa, assim, acontece muito assim com meus pacientes, às vezes, não todos, né? A grande maioria, eles estão bem, ressalvo alguns casos, que eu falo, vamos começar essa semana. Ó, a meta da semana, fazer isso, e assim, em consulta, o paciente falando, Davi, eu vou conseguir. Davi, agora vai. Essa semana, Davi... É ele que coloca a própria meta. Davi, agora essa semana eu vou conseguir fazer. Aí, semana seguinte, aí, foi. Aí, Davi, não consegui, E qual que é a minha função? Bora pra cima. Não consegui semana passada. E essa semana agora? Vai conseguir agora? Vamos agora fazer novas metas? Porque eu também ficar martirizando o paciente, culpando ele por um passado que ele não conseguiu, vai ser só pior para ele. Isso é quando ele não marca um compromisso, quando ele já tinha um compromisso de se tratar, né? Sim. Ele marca um outro compromisso no dia que ele tinha um compromisso com a saúde dele, que é do seu atendimento. Acontece. E você é o bozo, aí você marca 3 horários para atender o cara uma vez por semana, você usa 3 horas da sua vida e envelhece. Sim. Às vezes nem cobra as 3 horas, né? Não, assim, né? Uma coisa que eu tenho um paciente que às vezes eu acordo, né? Às vezes saio do plantão do hospital, daí assim, eu vou dormir um pouco, às vezes eu fico acordado para atender o paciente no consultório. E o paciente passando 5 minutos, ai, Davi, aconteceu isso. Não, tudo bem, tudo bem, tá tudo certo, né? A vida é isso daí, né? A vida é isso, né? A vida existe problemas, dificuldades. E hoje... Os caras não conseguem mais, os caras, assim, não estou generalizando, as pessoas não conseguem mais encarar a realidade. Mas eu vou falar de um paciente meu assim, né? Um paciente agora que eu estou atendendo ele. Eu atendo já faz alguns meses, que assim, ele iniciou, né? Eu olhei para ele assim, foi um desafio enorme, porque assim, ele não tinha mais aquela questão de almejar um futuro. A meta dele, da semana, era como eu vou fumar meu próximo baseado. Era isso. E os familiares vieram para mim com um monte de expectativas, que é muito comum isso, familiares
e dele ter uma ideação do filho, ó, o filho que tem que ser isso, tem que trabalhar e tal. E é a minha obrigação de passar pro filho dela, assim, olha, e aí, vamos mudar essa questão comportamental? Aí quando eu iniciei com ele não estudava, não trabalhava, só ficava no parque fumando algo, tendo prazeres, né? Que acabou tirando o prazer do trabalho, acordar cedo, bonitinho, e acordar às 10 horas da manhã, bolar o cigarrinho, então assim, a dopamina tava lá. Prazer, que o cérebro tá falando assim, quer ter dopamina? Não é trabalhando, é fumando. E eu trabalhando com ele, né, iniciei algumas medicações, né, para ele conseguir diminuir a ansiedade, executar algumas tarefas. Semana passada eu atendi ele, né, né, tá trabalhando, reduziu assim drasticamente o uso da cannabis, né, tá fazendo atividade física. E pra mim, como profissional, eu falei, pô, assim, e aí, né, deu vontade de falar, eu posso te pagar a consulta, sabe, que se dá uma gratidão nisso. Mas tem pacientes que às vezes não conseguem, assim, e quando eles não conseguem, eu quero mostrar pra eles, ó, dá pra conseguir, né? Tem meios, tem alternativas, né? Dá pra mudar comportamento, pô, tem pessoas que mudam. Né? Quando eu falo de comportamental pra mudar, né? O paciente ele tem aí uns 3 meses, né? Se eu falar pra você agora, Gonçalo, Wilson, né? Natasha, coloca o pé esquerdo no direito, o direito pro esquerdo do tênis. Chega lá no 90º dia, o paciente vai lá e coloca... Nossa, eu coloquei natural. Eu nem percebi que coloquei, porque gera um hábito. Esse hábito, né, gera um compromisso, um prazer, uma obrigação. Então, assim, eu vou acreditando, eu continuo acreditando em todos os meus pacientes. Eu amo desafios, né? Eu amo a parte psiquiátrica, essa era a parte da dependência química, que eu vejo o paciente chegando, o jeito e como ele sai, assim. Quando eu vejo ele saindo, eu falo, pô, Davizão, vou continuar com você, mano. Você mudou nessa questão comigo, você mudou nessa questão, a medicação deu certo, tiramos a medicação e eu tô conseguindo dormir melhor, consigo fazer atividade física. Então, assim, eu amo, assim, é uma aí questão... você chega num ponto importante que nós temos que falar, é assim, de dar continuidade, né? Sim. Então tem o Wilson como psicólogo, você como médico, tem o terapeuta, né? A pessoa precisa dar continuidade no que ela começou a fazer. Sim. Então aqui nós temos internações aí de 90 dias, 60 dias. Né? Não vai resolver o problema de 40 anos, de 35, de 25 anos, né? Não vai dar para resolver, não dá tempo, né? Então a pessoa tem que dar continuidade no processo de recuperação, de tratamento, de não abandonar, né? Isso aí, assim, muitos abandonam por quê? Porque é dolorido, Eu já tô incomoda. bem, eu já tô bem. Eu já tô bem porque não Já quer tô mais curado. mexer. Eu tô curado. Tô bem, não preciso A mais. impressão, assim, que o indivíduo tem autopsíquico que realmente ele não precisa mais de nada, né? Sim. E me frustra um pouco, né? Porque quando tem essa questão assim, eu falo pro paciente, olha, e aí, né? Qual que vai ser a próxima questão que a gente tem que trabalhar? Porque aqui dentro trabalhamos uma questão sua. Saiu da substância, beleza. E agora, na sua casa, né? No seu trabalho, porque você não trabalha internado, ressalva algumas exceções. Né? Você não vê a sua esposa todos os dias emburrada, ou sua mãe, né? Falando de você vai, que você tá fazendo. Né? Então, assim, você estava bom dentro de uma instituição, né? Dentro de uma microsociedade, que eu falo para eles, ó, a microsociedade é aqui dentro de vocês, né? E quando você sai, tem que acordar cedo, pegar o ônibus, né? Dar bom dia para a esposa mal-humorada no dia, ou então ser legal com pessoas que você não quer ser. Então, assim, aí tem os gatilhos. Pô, Davi, fiquei bravo, meu. Nossa, eu cheguei atrasado, fiquei irritadíssimo. Então é aí que tem que ter a continuidade no tratamento. O apoio, tem que ter o apoio. E é muito legal estar falando tudo isso, participando desse momento com vocês aqui. E eu acho que a grande riqueza desse bate-papo nosso, assim, tem o seu conhecimento, né? Tudo que você viveu, os seus pacientes, tem a experiência do Wilson, que vem aí quase 30 anos, né? Diretamente com os pacientes dele. Mas hoje nós temos aqui na nossa mesa aqui uma experiência viva, né? Uma prova viva de que isso funciona, esse processo de recuperação, que renasceu, né? Que é a Natasha, que está aí um livro, né? Que virou empreendedora, porque senão a sociedade, quem está nos ouvindo assim, acha que você passou por um processo de internação, ficou hospitalizada lá 2 anos lá, e até hoje está aí, sem fazer nada, em casa, e de lá para cá
sua vida deu assim, um up muito grande, né? Foi muito legal. E eles precisam ouvir isso. E nós também, né? Gostaríamos de ouvir um pouquinho dessa história, assim, de você se alavancar, né? Depois de ficar em abstinência, né? De se tratar. Sim, hoje muito eu legal até... a sua presença aqui, né? Eu volto a Obrigada, falar é um prazer. isso. Né? Hoje eu até falo que eu trabalho até demais, assim, me deixar, trabalho 24 horas. Mas estou lançando um livro que é Dor, Transformação, Nascimento de uma Fênix, que para mim foi muito especial o convite de escrever esse livro. Tem várias histórias do meio artístico, né? Meio sertanejo, que eu já vivi muito. E vai ser lançado agora na Bienal. Vai ser o lançamento, agora dia 12. Conto 12 com de vocês. setembro. Sim, na Bienal do 12 Livro. de setembro de 2024, o lançamento do livro da Natasha. Na Bienal do Livro. E também estou sempre no Instagram, não tem como, né? A gente está sempre ali ligada no Instagram. Também vou voltar com o canal. Eu tive um canal que chamava Natasha Superação. Até entrevistei o Wilson, que eu falava de histórias de superação, um pouco de adicção, tá? Mas eu vi que não era muito minha praia. Apesar que eu tinha, assim, audiências bem altas. Às vezes até batia a Jovem Pan, as audiências. Mas, assim, eu vou voltar mais pro meu mundo, né? Que é um mundo mais, assim... de jornalista, de digital influencer, de moda, né? Com um canal novo também, falando sobre a autoestima da mulher, que a gente fala bastante disso no livro, né? Que é muito importante. A autoestima da mulher? Sim. O que te levou, assim, o desejo de escrever um livro? Na verdade, foi um convite de eu aceitar esse desafio, né? Porque eu nunca imaginei escrever um livro, assim, nunca foi um sonho meu, algo assim. Mas eu poder tocar o coração, né? De algumas mulheres com isso. Que estão aí sofrendo, procurando uma ajuda. E com tudo que eu já vivi, experiências na televisão, que não é um meio fácil, né? De se viver. É um meio que é bem complicado, não só nas drogas, né? Mas também na concorrência, na abdicação da sua vida, né? Em tudo, na sua vida pessoal. Tem que ter uma perfeição por trás de tudo, né? Muita exigência pessoal, né? Muita exigência de superiores, né? Sim, tem que abrir mão de muita coisa, né? E eu fiz isso minha vida inteira, né? Eu abri mão pela minha carreira. Eu já fiz muita coisa como modelo, já fiz 20 capas de revista. Sou todo ano aí rainha da bateria. Adoro carnaval, sempre desfilo. Então eu gosto muito de estar nesse meio. Então eu sempre acabo abrindo mão da minha vida pessoal, assim, para estar nisso, né? E o livro conta um pouco da sua história? Conta um pouco da minha história em tudo isso, né? Minhas histórias no carnaval, minhas histórias em certas gravações, minha história de namoro com famoso, que também teve alguns. Conta aí pra mim. Mentira. Qual você quer saber? Compra o livro da Natasha que você vai ficar sabendo se estiver curioso, né? Ou curiosa. Então, é muito legal isso daí, você ter essa coragem. Parabéns. Não é fácil, né? A gente cuida muito, assim, da imagem, do anonimato. Principalmente aqui no hospital, né? Então, nós temos empresário, tem pessoas que não podem realmente aparecer, né? Por causa de preconceito, por causa da sociedade, até mesmo familiares, né? Que não aceitam o problema, assim. Então eu deixo os meus parabéns para você por ter essa coragem, né? Se muitas literaturas falam sobre a dependência, né? E poucas falam sobre o processo de recuperação. Sim. De como que é, né? Hoje mais, é claro, mas quando lá atrás, em 1900 e pouco, assim, não existia nada desse tipo. Era muito difícil ter informações sobre
o processo de parar, né? Você sentava na frente de um psiquiatra, né? Ele não falava que você tinha uma doença, né? Você estava sendo portador de uma doença, né? Que hoje a gente chama de adicção, né? Ele simplesmente te dava um prazo de daqui a tanto tempo você vai poder voltar a beber. E a gente sabe hoje em dia que isso aí é abstinência zero, né? Não pode de maneira nenhuma. Então, parabéns, assim, e não deixe, né, de procurar o livro da Natasha, de ler o livro, que é uma história verdadeira, real, né, de como uma pessoa, né, esteve lá no fundo do poço, posso dizer assim, né, e hoje, né, depois disso, virou empreendedora, voltou a trabalhar no meio que ela gosta. Natasha até pouco tempo fez um movimento grande com a marca de roupa, ela ligada ao mundo da moda, né, Natasha? Sim, E aí ela tem ações assim de sair do país, buscar a marca, voltar, testar e ver como é tudo isso. Às vezes para nós é muito distante todo esse mundo do que é o mundo da moda, do que é esse mundo, o trabalho que dá, né? Como é difícil engajar, como é difícil sustentar uma marca, né, para que ela dê certo, não é isso, Natasha? sim. Agora eu viajei com o dono de um dos maiores showrooms de moda, América Latina. Né? A gente fez Peru, Argentina e Bogotá. E a gente acabou trazendo um estilista de Bogotá, fez um super evento no Hotel Unique para apresentar a coleção dele, para a imprensa inteira. Aí voltei, tive há pouco tempo também de volta em Lima para ver outra marca para trazer para cá. Mas eu estou sempre ligada a esse meio, né? Descobrindo, dar chance para novos talentos também, porque eu sei o quanto é difícil, né? Você entrar nesse meio, o quanto é cruel, é um meio cruel, né? E então, para mim é muito importante. Então a Fênix está voando. Graças a Deus, graças a Deus. Como chama o seu livro? Dor, transformação, nascimento de uma fênix. Ai, que legal. Eu fico muito feliz de fazer parte desse momento, assim, de estar aqui com vocês, né, de poder participar de uma história de vida, de ouvir, né, um processo de recuperação, de evolução, né, e sei lá o que eu vou dizer, né, mas existe vida, né, depois do Zolpidem. Minha vida é normal, é até agitada demais. Então, uma vida normal, uma vida legal, agitada, de responsabilidade, né, de compromissos. Porque as famílias acreditam que acabou, a vida acabou. Né? Não vai ter mais capacidade de fazer nada. E assim, Mas até hoje, eu acabei de falar no áudio, eu falei, você acha que é fácil manter a vida? E trabalho pra caramba, que você acha que você gosta, e o luxo que você gosta, não é assim, né? Então, assim, voltei à minha vida, trabalho bastante, não deixei de fazer nada, não abri mão de nada. Frequento todos os eventos, normal. Às vezes a gente fica meio pirada, né? Mas é meu psicólogo que lute, né? Verdade. Então, o que eu entendo assim que hoje as pessoas elas conseguem o quê? Desenvolver realmente uma competência aí real de suportar maiores frustrações. Eu vou voltar aqui o que eu estava falando, que a pessoa bateu na porta aí, depois ele edita. acho que era até legal, né? Depois ele edita. Esquizofrênico. Quem que era que bateu aí? Uma pessoa com esquizofrenia acabou de bater na porta do nosso estúdio. Nós estamos dentro de um hospital de saúde mental. É sensacional. Então vamos voltar lá. É que eu entendo assim que a melhora, né, assim, para Natasha, para o Davi, é quando uma pessoa desenvolve uma competência maior de suportar frustrações, né? De dar de frente com as angústias e processá-las, entender o processo, não é isso? Você já está conseguindo fazer isso na tua vida cotidiana, Natasha? Ah, com certeza. A minha família nunca voltou ao normal, assim, depois da... cada um tem sua vida, né? E depois que eu internei e comecei a ter muito sucesso, eles também não
acharam que não era capaz, que isso não ia acontecer, né? E eu tive até mais que eles, graças a Deus. Mas sim, é maravilhoso poder voltar, né? A gente fica com certeza mais resiliente, né? Para alguma coisa te atingir, tem que ser uma pedra muito grande, né? Sim. Depois que você passa por tudo isso, tem que ser uma coisa muito grande para você desistir. E é bem legal, né, Natasha, você falar essa questão de resiliência, né? E das dificuldades que você teve, que hoje você está conseguindo, né, enfrentá-las, né? E assim, como você vê essa questão sua agora de enfrentar agora bem, né? E assim, lógico, todos nós temos ansiedade, né? E seria legal você comentar um pouquinho como eu me lido agora com a minha ansiedade, mano? Como eu lido agora com meus pensamentos, às vezes, que eu não consigo controlar, né? Seria legal você falar um pouquinho como você consegue lidar com essas ansiedades do dia a dia. Então, eu sou bem ansiosa, mas eu não posso demonstrar isso, né, de forma nenhuma. Então, muitas vezes é respirando, tentando colocar a sua cabeça em outro lugar e falando 1, 2, 3, é agora, essa ansiedade não vai mais estar aqui, tá tudo bem, isso é da minha cabeça. E fundo, ver que aquilo não é real, né, que a gente tá criando aquilo. Isso, é legal, né? Porque, como a Natasha vem falando, é reconhecer o gatilho, né? Pô, eu sei o que tá acontecendo comigo, eu sei agora, né? Não, peraí, isso não é real, né? Vamos mudar esse comportamento, esse meu pensamento, para eu conseguir atingir o que eu quero atingir, né? Com a melhor capacidade possível, né? Para executar as minhas funções. Pô, sensacional, pô, gostei, Natasha, aí, né? Do livro, né? Que você vai lançar, né? Pô, sensacional. Tá ansiosa pro livro? Então, estão todos convidados para o lançamento. Dia 12 de Espero setembro, vocês na Bienal. Legal. Boa. Isso é muito bom. Isso aí, mano, gostei. Davi, assim, fala um pouco para mim, você como médico aqui, que é uma curiosidade minha. Eu atendi no consultório muitos pacientes da área médica. Vamos falar aí, uma enfermeira em específico, ela hoje tem dificuldades laborais por ter sido demitida por conta de uso abusivo de morfina, que ela furtava lá e acabava fazendo uso abusivo, né? Atendi também na área médica, mais veterinária, o pessoal que usa a tal da ketamina. O que é essa droga ketamina? A pessoa relatava para mim que era uma droga com um efeito de esvaziamento, de não pertencimento do próprio corpo, né? Inclusive, muito triste, teve um rapaz que nós conhecemos, ele era um veterinário lá de Minas Gerais, um menino muito educado, muito frágil e tal, homoafetivo, e sim, não tinha aceitação da família, da condição dele, e que eu achava um absurdo, assim, porque isso não mexe com, né, não define quem era esse moço, e ele tinha esses entraves, ele encontrou na ketamina um apoio, uma fuga ali de anestesiar a dor de viver. Como é para tratar alguém com uso abusivo de ketamina, né? É complicado, mano, porque parece que ele... é um anestésico, né? Assim, né? Ele foi elaborado lá na década de 60, né? Esse anestésico, né? Usado muito em equinos, né? Animais de grande porte, para tirar a dor, essas relações. E o ser humano, né, sempre busca alternativas de saber, né, a curiosidade, por quê? E pacientes que fazem uso dessa medicação, principalmente, né, esses analgésicos, né, eles geram uma dependência muito grande e os sinais, assim, de abstinência, assim, sintomas físicos grandiosos, né, tipo, cólicas intestinais, né, dores crônicas, né, tipo, para tirar a dor e o paciente faz o uso da medicação, aí acaba piorando aquela dor, né? E Mas essa droga não é muito falada, mas ela é muito tensa. Eu fui convidado um dia para o aniversário de um amigo da minha mulher, numa determinada casa noturna aqui em São Paulo, e que o uso dessa substância lá dentro era meio que como se tomasse um guaraná, assim, né? Sim. E lá os meninos sem camisa, usando essa substância no banheiro, tinha 3, 4 lá dentro do banheiro lá,
despidos assim de camisa usando, então foi um fenômeno assim, no meu caso, que eu já estava um pouco mais velho, isso aí tem uns 5 anos, eu tinha aí 46 anos, 47, as pessoas esbarravam em mim, sob o efeito dessa droga. As primeiras 3 esbarradas eu estranhei, eu achei aquilo assim, pô, a pessoa é mal educada e tal, né? E depois eu entendi que era uma ausência total De percepção espacial que o indivíduo desenvolvia, então ele não tinha dimensões físicas do andar, de tocar, de esbarrar. Era algo assim incrível, né? E isso não é muito falado, né? O uso disso, os males disso, assim. Meus atendimentos, eu não posso dizer que ele serve aqui, vamos fazer uma pesquisa com os meus atendimentos. Não tem nada a ver, não sou referência, mas eu vi um menino tirar a vida usando isso aí. Você já encontrou tratamento, gente com essa dificuldade? Desmame, né? Desmame, assim. Eu tive um paciente, né, que ele era viciado em Oxycontin, ele morava nos Estados Unidos e veio aqui pro Brasil, né? E nesse processo de desintoxicação, né, usamos outras drogas semelhantes para fazer a desintoxicação da droga principal dele. Mas, assim, você vê que o paciente ele fica num processo assim, de abstinência assim, doloroso mesmo, né? Ele entra no processo depressivo, né, sente dores crônicas, né, e, assim, e fica apático. Mesmo com as medicações, às vezes, tem pacientes que têm melhoras, né? Mas esse meu paciente exclusivo, né, eu fiquei por um longo período atendendo ele, conversar com os familiares já nessa questão, olha, meu filho não tem mais jeito, Davi, né, estou jogando dinheiro fora, né, Davi, e agora, o que eu vou fazer? E eu atendi ele até um ponto assim, que falou, Davi, eu agora vou voltar para minha cidade, né, ele voltou para a cidade dele e desde então conversei com o pai dele algumas outras vezes, assim, não teve mais contato, né, mas assim, a medicação, essas drogas que mexem, né, os analgésicos, né, os opioides e tudo mais, a heroína também, a questão, né, da abstinência e da desintoxicação é muito delicado, porque a gente usa a mesma substância também para desintoxicar, né, e outras farmacologias, mas também a mesma substância para desintoxicar, para ele conseguir sair do processo de abstinência sem essas dores físicas, né, e assim, ele conseguir mudar o comportamental dele. Mas assim, a questão da ketamina, né, que é o paciente que trabalhava lá provavelmente um veterinário, então sim, até a enfermeira, o acesso é muito fácil, né? E quando eu trabalho no hospital, né, a gente tem, quando é morfina para alguns pacientes, a gente tem uma cartinha, um protocolo, entrega a cartinha, ou então é um tramadol, faz uma cartinha, né, ou é o Paco, faz uma cartinha, porque é uso restrito à medicação. Metadona também? Não precisa. Não. Metadona é mais... Não, mas assim, essas medicações que a gente vai colocando... Fentanil. Fentanil é mais a questão, assim, mais a questão do anestesista, né? Quando vai fazer alguma questão, assim, de um processo, ele acaba usando mais essas medicações. Mas no dia a dia, lá, quando eu vou atender alguns pacientes no hospital, né, quando a gente faz as medicações, é restrito. Aí você vê na área, assim, da área da saúde, a grande maioria de alguns profissionais, eles acabam fazendo uso, né? Teve um paciente que ele era anestesista, que ele era viciado em fentanil. Conheci. Ele era viciado. Lá na cidade do meu amigo aqui, em Cuiabá, eu fui chamado por um diretor do Hospital Geral para falar com um médico, que era amigo do diretor, que ele foi pego furtando lá Dolantina. E ele estava muito cadavérico, assim, o médico. Sim. E ao falar com ele, eu tinha feito uma entrevista prévia com a família e ele mantinha, assim, a arrogância do viciado, o ataque, aquela coisa do afeto embotado, aquela coisa de não ter sentimentos, nem o mínimo respeito de alguém que tinha ido lá ajudá-lo. Até quando eu disse para ele, falou, sua filha te acha indisponível, tua mulher te acha indisponível, você não consegue mais nem transar com ela, que ela me revelou, você não tem força física mais e nem tão pouco desejo. E aí eu falei, você foi filmado furtando uma medicação aqui no hospital, você corre o risco de deixar de ser médico, enfim. Aí que ele
entender o tamanho do dano ali e Entrou na e realidade. começou a me dar um pouco de atenção. Esse cavaleiro muito legal depois, eu fui conhecer ele de uma maneira mais refinada, ele se tratou, ficou em desintoxicação num centro de tratamento lá no Mato Grosso. Eu tive a oportunidade de acompanhar. Esse cara hoje é um pai, um médico bacana, que ele já era, né? Só que essa competência laboral ela foi se esvanecendo ali com o uso de Dolantina, a questão de inversão de valores, deturpação do caráter. Assim, eu estou falando isso para você aqui, que desde o Ribeirinha, lá do Mato Grosso, que é chamado de Ribeirinha, né? Algumas pessoas de uma condição muito simplória e tal, com pouco capital cultural, até o diretor, até o médico, isso, como raça só tem uma, né? Que a humana atinge o sujeito médico lá também, da tua área, enfim. Sim, eu já vi relatos assim de médicos fazerem uso da substância, né? Eu já vi relatos assim. E é perigoso, né? Porque o médico ele tem essa questão, eu sei, né? Eu conheço, eu sei quando parar, e essa questão é muito delicada, porque quando a gente vai tratar algum profissional da saúde, que seja, qualquer área, dentista, farmacêutico, né? Então, assim, tem que saber conversar com ele uma parte mais técnica, né? Não só também a questão também do enfrentamento, né? Porque às vezes o paciente, ele fala assim, não, mas isso aí não vai adiantar, né? Eu sei quando parar, eu sei o que mudar. E assim, se soubesse, eu não estaria nessa situação. Sim. É muito complicado o paciente entender, falar, olha, realmente eu preciso, eu tenho que mudar, a minha vida está em jogo, eu tenho que conseguir executar alguma tarefa. Só que há poucos dias, poucos dias, um médico, um cara muito bacana, que cumpriu o papel dele como cuidador, como pai. Durante um tempo ele era professor universitário, chefe de emergência lá, ele dava aula de emergência na universidade, o médico. Cardiologista, e ele, né, desenvolveu o processo de dependência. Hoje está muito bem, então é legal até falar para as pessoas que às vezes os haters, né, que às vezes aparecem aí no podcast, tem, né, Gonçalo? Normalmente são pessoas que... Que medo. Tem em todo lugar. Não, eles têm um pouco, assim, os que têm um pouco mais de dificuldade de ficar limpo, eles costumam atacar, né, assim... Às vezes ele não foi afortunado aí de estar limpo, de desfrutar de uma vida boa. Então existe sim uma fantasia de controle, de que a vida vai ser assim mesmo e tal. E às vezes atacam, mas eu digo, tem jeito, tem tratamento. Se você tiver um devido pós-tratamento, um acompanhamento, levar a sério, é possível. Às vezes essas pessoas que atacam, né, Gonçalo, que esses caras aí, eu já ouvi que foi, aposenta. Que mais que você já ouviu? Precisa estudar, Você vai precisa- ler mais. Vai ler mais e tal. Teve um que falou há poucos dias aí para uma moça que veio aqui, para psicóloga, essa mulher tem que estudar, só que o estudar ele escreveu tudo errado, a gente deixou lá. O estudar, assim, com letras todas erradas e tal. Provavelmente é uma pessoa ali, né, que tem dificuldade de ficar limpo, uma pessoa que já teve muitas internações, talvez. Pelo menos ali naquele caso ou outros aí, que são os haters mais de 3, 4. E eu sei o cansaço que isso dá. Gera um pouco de compaixão da nossa parte. Sim. O indivíduo que não alcançou, não aderiu, você encontra isso muito aqui. Você também viu, né? Em tempo que você estava em tratamento, o pessoal voltando. Como é que era, Natasha? Você não se Tinha conformava, né? gente, não me conformava, com 13 internações, 12 internações. Eu falava, meu Deus, O que não entendeu ainda? Né? pelo amor de Deus, não sei como uma pessoa Como consegue voltar profissional 12 da saúde, vezes. eu até entendo. Às vezes também a pessoa não tem condições mais Em sociedade. não de compreender o que a gente chama da totalidade, né? Assim, o que o Jung chamava da totalidade, entender a obra toda, né? O Frederick Pius, aliás, desculpa, a totalidade de Frederick Pius, que ele não consegue ter um insight, ele só vê os acting out, ele não consegue ver, né? Desde os 14, o que se repete.
todas as mazelas repetitivas. Então, às vezes essas pessoas, eu estou falando até para esses que estão assistindo, que tem essa condição aí de milhões de internações. Eu tratei um rapaz árabe que tinha 19 internações e ele ficou limpo aí muitos anos e tal, assim, chegou até a mim aí que parece que ele está tentando controlar o álcool, assim, que eu também não acho um bom projeto, mas... Redução de danos, né? ele vai dar uma reduzida no dano, só beber e tal. E só que junto com o beber vem a compulsividade, vem a inversão de valores e a vida fica confusa também. Então, as pessoas que não tiveram uma rendição a isso como doença, ouvir o psiquiatra, ouvir o Gonçalo, voltar, fazer pós-tratamento, e tem vários caminhos, né, de recuperação. Então, Sim. Existe, ó, vocês estão falando de uma substância aí, a ketamina, e eu deixei até um alerta, assim, para os familiares, para as mães, pais, né? Os adolescentes hoje, então, assim, eu tenho um costume de... Eu vou começar a cuidar daquela pessoa, assim, pergunto se tem rede social, dou uma olhada ali, mas na frente da pessoa. E um certo dia tava lá um menino na minha frente e ele tinha várias publicações dele assim, uma bebida cor-de-rosa no copo. O que é isso aqui? Ah, isso aí era um refrigerante de limão, não vou falar o nome, refrigerante de limão transparente, né, com xarope dentro. E esse xarope, nada mais, nada menos que codeína. Então, os caras, cor-de-rosa, bonitinho, com gelo, tá vivendo ali no meio, na frente de todo mundo. Ele pode estar dentro da sua casa tomando uma bebida cor-de-rosa, né, que o familiar não sabe, e ao mesmo tempo ele está tomando uma substância, né, codeína com refrigerante, se drogando na frente de todo mundo. E o hater sempre vai existir, vai descer o pau, a gente, né, tá acostumado com isso. Agora, esse caso eu trago ele aqui agora porque ele passou por uma internação, né? A segunda vez que ele passou comigo, assim, ele já estava completamente diferente. Na terceira, ele já não tinha cognitivo. E foi muito rápido. Foi, assim, questão de meses. Ele já não tinha cognitivo, ele já não conseguia formar frase, que foi o que você falou aí um tempo atrás. Ele já estava agressivo, né, tomando refrigerante. Então, na cabeça da família, está tomando refrigerante, está tudo bem, está tranquilo, só que lá dentro tem uma substância que está infestada, a gente sabe por aí, né, que está infestada disso daí na sociedade, e não é normal. Não é normal. Então, eu vejo até esse momento da juventude, ele é um momento que ele é muito propício, assim, para a instalação de uma dependência. Que é descoberta, né? Também, e até porque o Jung falava que a individuação, que ele chamava de individuação, que é o momento que o indivíduo corta o cordão umbilical emocional da família e que ele caminha para ser um adulto, né? E esse momento, ele gera uma angústia ali, né, da individuação, que o Jung associava a angústia à individuação. Esse momento que a pessoa percebe assim que ela nasceu sozinha, está sozinha e vai morrer sozinha. Sozinha dentro do teu corpinho ali, entendeu? Quando você entende isso, assim, que você é responsável mesmo por você, que você tem que criar maneiras e meios de ter um autoconhecimento, de ter autossustento, talvez de sair da casa dos pais e tal, as drogas elas entram assim de uma maneira muito legal, como se fosse uma luva para esses bonitinhos assim, vamos falar aí entre 16, 15 aos 19 aí, que o indivíduo realmente entendeu ali que ele precisa cuidar de si mesmo, entendeu? Sim. E que ele ainda não tem a competência da individuação, ele não tem certeza do que ele é. E a angústia vem. Nesse momento, Rivotril é muito bom, né? Rivotril, casa, né? Uso abusivo de álcool. Tem álcool dentro de casa. Uso abusivo de cannabis, enfim, né? Que aí o indivíduo deixa de ser ele um pouquinho ali
E dá uma tardeada nessa coisa da maturidade, né? Você quer... Eu falo muito para os meus pacientes, assim, quando eles estão nos processos, né, de desintoxicação e ficar bem, né? Eu falo assim, né? Você tem coragem de pegar o seu dedo, colocar na fechadura e fechar com força o dedo? Então o paciente para, assim, pensa, não, Davi, eu não tenho coragem, né? Eu falo, mas por que você não tem coragem? Pô, porque vai doer, vou sentir dor, assim... Mesmo sentimento de dor que você está tendo agora, vincula o uso da substância. Porque não tem mais aquela questão do prazer, da festa, da adolescência, de descoberta. Olha o que você está causando na tua vida. Então, assim, tem a viradinha de chave de vincular a substância com o uso da dor, que não tem mais o prazer, acabou. Porque, normalmente, quando a pessoa faz uso da substância, a grande maioria das vezes é porque está em festa, ou está num relacionamento legal, ou porque conheceu algum grupo de pessoas. Então, assim, sempre vai vincular algo positivo. E além de vincular algo positivo, aí que eu falo novamente, estímulo, prazer e memória lá na região mesolímbica do cérebro. E quando dá a memória, o cérebro vai falar assim, meu, não é mais trabalhar o cérebro, não é mais você ser uma pessoa bem-sucedida. É você fazer uso da substância, eu quero dopamina. O cérebro não entende aquela questão, você tem que trabalhar por o terno. Não, o cérebro entende, eu quero dopamina. Como eu vou fazer para almejar isso? Qual que é a melhor forma? Usar a substância. A pessoa no dia a dia, né? Um exemplo, tá? Eu tô conquistando um emprego muito legal, pô, tô muito feliz. Um exemplo é uma molécula de dopamina no receptor. O paciente, ele está uns 10, 20 dias sem tomar banho, ele está embaixo do bueiro, fedendo, e faz o uso de uma substância. É uma enxurrada de dopamina no receptor. Então, o que o cérebro vai entender? Que é muito melhor você ficar nessas condições do que você fazer algo que tenha, né, na sociedade, uma prospecção de futuro, algo positivo. Então, assim, segurança, né? Que a gente busca. Pra ser feliz. Exatamente. Então, assim, é o que eu vejo, assim, que é muito assim, delicado essa questão de dependência química, né? Então, assim, quando a gente conversa com os pacientes para eles começarem a se tratar, para eles começarem a ter uma nova maneira, ele tem que entender que a substância não dá mais o prazer que dava no passado. Trouxe, né, condições, assim, que devastadoras, né? Perder emprego, relacionamento, divórcios, né? Outros afins. E agora é mudar a chavezinha. O que aconteceu já foi, o que você conquistou já foi, e agora em diante o que você vai fazer para mudar? Aí entra a terapia, aí entra a medicação, aí entra a atividade física, mudança de comportamento. Falando bem disso daí, deixar bem claro isso daí, para os que ainda têm condições, né? Sim. Por causa dos transtornos que nós estamos vendo ultimamente, né? Que talvez aí possa ser irreversível, né? Sim, sim. Então, o mais rápido possível, procure ajuda para o seu familiar, para o seu ente querido, para que não chegue no ponto de alguns que a gente... Não entrar na negação. Né? Natasha, deixa eu perguntar uma coisa para Natasha. O momento que você estava escrevendo sua história, enfim, o livro e tal, você conseguiu ter uma visualização mais ampla, assim, da sua trajetória de vida e tal, né? O que você entendeu ali que realmente te preenche e o que vai te preencher na vida, o que é ficar, assim, entre aspas, feliz, que é uma palavra muito extensa, muito grandiosa, falar ser feliz, mas qual a razão, assim, você olhando tua história que te gera, assim, uma existência melhor e que você fique bem? Como é? O que é que você descobriu olhando tua história? Eu acho que é você ter um papel importante no mundo, né? Eu acho que esse negócio de ser felicidade, a felicidade momentânea só existe nas redes sociais, né? Sim. Na vida real não existe. O importante é ter sua missão, cumprir sua missão com excelência. Ser importante para outras pessoas. Transformar a vida de alguém um pouco melhor, assim, com a tua existência, é isso? Isso. Você funcionar, ser útil na sociedade, né? Muito legal. Você me lembrou um filme muito legal que eu sugiro que as pessoas assistam, chama O Diário de Schmidt, com o Jack Nicholson. E ele teve uma vida cheia de tragédias, enfim, lá, um trabalho que ele não suportava mais,
uma esposa que envelheceu ele também não tinha mais aquela pulsão sexual por ela, uma filha que casou com um genro que ele não aprovava. E no final do filme ele descobre isso que a Natasha falou agora, que a essência da vida, ela é quando a minha existência frente a outro ser humano tem um bom significado, né? Isso, todos os sábios aí, Jung, Buda, Jesus Cristo, que eu sou muito fã dele, Freud e todas as... Madre Teresa de Calcutá, a freira que eu trabalhei durante 6 anos com ela num abrigo lá, que eu cresci 1 metro junto com a irmã Madalena, eu descobri assim que é entregando que a gente fica legal, né? Você também entendeu isso na tua trajetória toda, o resto é balela, né? Sim. É muito bom ter coisas boas, em lugares bons, viajar, mas eu acho que a essência de tudo é você estar ali, tendo uma missão perante a sociedade inteira, perante Deus. Muito legal, Natasha, muito legal. Eu acho que eu queria aí... O nosso objetivo é esse, né? Ajudar o próximo, né? Às vezes eu vejo o Gonçalo e brinco com o Gonçalo, falo, Gonçalo, você atende todas e tal, calma aí, para de andar, segura, vamos falar aqui que a gente tem que falar. E não, que eu tenho que ver ali, que eu tenho que resolver o problema do paciente ali e tal. Ele é muito dado, né? E assim, nós somos, mas ele tem uma energia, assim, de bondade, esse cara, né? Não é porque tá aqui, é meu amigo, não, mas ele tem... E que é desprovido, assim, do reconhecimento, que aí é o que é mais bonito, né? É muito legal. Eu queria agradecer o pessoal da equipe aí, do técnica, tá aí o Guilherme Airosa, o Fernando Roveri. Agradecer o Dr. Davi Costa, né? O nosso médico aí, apesar de ser jovial, um cara muito bacana, já com uma experiência vasta na área, educado, se dispôs a entregar para nós aqui, ele e a Natasha, o que é mais precioso, que é o que não é renovável, que é o tempo, né? Que ele entregou para nós, entregou para as pessoas. Está aqui hoje com a gente também a Carolina querida, que é da família aí, médica também. Então a gente aqui é uma alegria, de verdade, para mim é um privilégio, né? Certo, Natasha? Você também, quer com deixar alguma certeza, consideração pessoal aí? Isso, espero todo mundo no lançamento do meu livro, dia 12 na Bienal. Meu Instagram é Natasha Guiar _oficial, me segue lá. E quero parabenizar vocês pelo programa, pelo podcast, que tá muito legal, que vocês continuem aí fazendo isso e salvando vidas, né? Eu quero agradecer essa oportunidade, mais um podcast que nós tivemos, agradecer ao Dr. Davi, que faz parte aqui da Rumo Certo, do hospital, e atende em outros hospitais também. Agradecer você, Natasha, parabéns pelo seu livro, parabéns pela sua história de vida, agradecer o Wilsinho aí, que estamos na luta dia a dia, todo dia, né? E compartilhe esse vídeo, né? Deixe seu like, deixa comentário para nós, escreva o que você está achando, né? De tudo isso daí. E durante esse episódio aqui eu vi a necessidade de nós falarmos talvez um pouco mais sobre o álcool, né? Consequências do álcool na família, né? O surgimento, enfim. Então talvez num próximo episódio aí a gente vai... Eu queria abordar agradecer. um pouco mais desse tema aí. Eu só queria que a Nath falasse do livro dela, só um pedacinho, o nome do livro pra gente firmar. Qual que é o nome do livro? Pra firmar. Transformação e Nascimento da Fênix. Legal, vai estar na legenda aqui o livro da Natasha. E depois nosso amigo Fernando ali coloca ali, né? Boa. Queria agradecer aí todo mundo também, né? Obrigado pela oportunidade de participar do podcast. Estava ansioso, né? Porque estar no hospital, né, e participar de todas as esferas é muito importante. Então, é legal deixar minha marca aqui. Eu amo essa questão aí de dependência química, né? Questão comportamental, que é muito importante. O pessoal que ainda não me conhece aí pode entrar aí no Davi
dav.icosta, lá no Instagram, vai ser muito bem-vindo, né? Eu falo bastante coisas de comportamental, falo também de ansiedades também, assim, né? É bem legal você acompanhar também na rede social, porque às vezes os familiares não entendem, né? Então, às vezes eu levo essa questão familiar também, assim, né? Não só a dependência química, mas também o comportamento. Obrigado, Gonçalo, obrigado aí, Wilson, obrigado, Natasha também, né? Muito feliz aí de participar desse podcast. Muito Primeiro legal. de muitos, hein? Bom, muito legal.